Quantas vezes você quis iniciar algo novo, mas sempre ficou em busca da melhor abordagem ou da melhor forma de fazer aquilo? Ou pior, quantas vezes você riu de alguém que estava começando, que não conseguia fazer as coisas de forma que a gente acha corretas, porque elas estavam começando? E depois de 3, 6 meses você vê essa pessoa alavancar, enquanto você continua sempre no mesmo lugar. Eu me chamo Natália e eu estou aqui para te ajudar a se reencontrar assim como eu me reencontrei. Hoje no vídeo ele vai ser um pouco mais rápido, mas eu quero falar para vocês sobre duas categorias da nossa vida que são muito importantes. As pessoas aprendedoras e as pessoas fazedoras. As pessoas aprendedoras são aquele tipo de pessoa que elas estão sempre em busca de um curso novo, estão sempre em busca de aprender alguma coisa nova e, no fim, elas não conseguem ter um resultado com aquilo, porque elas só buscam. Apenas isso. Eu considero esse tipo de pessoas como pessoas em movimento. Elas estão sempre se planejando, sempre buscando, mas no fundo não obtêm um resultado, porque elas não conseguem praticar, não conseguem ter ação naquilo. Só que assim, se a gente for pra pensar, isso não é culpa delas. Nós somos ensinados a isso desde que a gente entra na escolinha. Nosso primeiro ano ali na escolinha, a gente já começa sentado e tem um professor que é o conhecedor de toda a verdade, conhecedor do conhecimento, que explica as coisas pra gente. A gente é ensinado a ser aprendedores. E isso se mantém no ensino fundamental, no ensino fundamental 2, no ensino médio, na faculdade, em boa parte dela, pelo menos. Algumas depois começam os estágios, e aí tu começa a colocar mais em prática. Mas até tu começar a colocar isso em prática, tu se tornou um aprendedor excelente. É isso que tu sabe fazer. E até quando tu começa a colocar em prática, tu meio que trava, porque tu pensa, opa, e agora, o que eu faço? O que eu tenho que fazer aqui? E esse ponto de aprender, como eu falei, ele pode ser uma forma de procrastinação. Porque o que acontece? Aqui a gente tá quando a gente aprende, a gente tá numa zona segura, numa zona fora do risco de falhar. E o que a gente tem mais medo é falhar. Só que o ponto importante nisso tudo é que a falha, o fracasso, ele é uma forma de tu aprender para tu conseguir se reerguer, tu conseguir usar essas falhas como degrau para tu alcançar o teu sucesso, para alcançar o teu objetivo. Então é muito importante tu ter essas falhas, porque ninguém aprende só lendo um livro. Não existe isso. A gente aprende muita coisa, sim, só que quando a gente envolve coisas práticas, a gente colocar em prática, a gente fazer essa ação é o que vai mudar. Porque a teoria é muito diferente da prática. A gente precisa disso. A gente precisa colocar as coisas em forma de ação na nossa vida. Todos os dias. E aí a gente começa a adiar os resultados na nossa vida porque a gente acha que tá fazendo, mas na verdade a gente não tá fazendo, a gente tá planejando. É só isso que a gente faz. Eu tinha muito isso, eu planejava muito. E depois eu quero contar pra vocês a minha história em como eu mudei eu tive esse insight, na verdade, né? Mas vamos falar também agora do segundo grupo, que é os fazedores. Tá, mas vocês perguntam, o aprendedor ele aprende muito e o fazedor ele só faz? Não. O fazedor ele aprende porque tu ter o conhecimento, tu adquirir novos conhecimentos todos os dias é o que te faz diferente da multidão. Tu precisa evoluir de certa forma e tu precisa evoluir aprendendo. Só que não adianta só tu aprender. E é aqui que esse grupo se distingue. Eles botam em prática. Eles agem. E isso também explica o porquê no início do vídeo, eu não sei se vocês lembram que eu falei daquela pessoa que começou a fazer as coisas e 3 meses depois, 6 meses depois, estavam muito boas. Tava muito boa, quer dizer. Assim, ela aprendeu, ela foi praticando e tu vai melhorando com a forma que tu pratica. Eu escutei uma frase um dia que fala bem assim: a maestria, a excelência requer prática. Então, é isso que vai te fazer ser melhor do que tu é hoje. Eu tava olhando meus vídeos antigos e eu vejo que eu já evolui muito. Eu não tô no meu 100%, eu não tô no melhor criador de conteúdo do mundo, mas do que eu comecei eu tô muito melhor. E eu sou muito orgulhosa de mim, porque eu fiz parte do grupo dos fazedores. E também existem tarefas que ninguém pode fazer por ti. Então, não adianta tu ir lá e ficar procurando só vídeo na internet de como fazer alguma coisa, por exemplo, de como correr. Cara, é muito importante tu ter
as experiências das outras pessoas, porque isso te ajuda na tua criação, mas assim, tu tem que ter o teu julgamento sobre o que funciona pra ti e o que não funciona. Tem muita coisa que funciona pra um tipo de pessoa e não funciona pra outro. Mas como tu vai saber isso se tu não testou, sabe? Então, tem até um exemplo que eu acho muito interessante, por exemplo, uma pessoa que quer começar a fazer prova de triatlo. Cara, como que tu vai começar a fazer uma prova de triatlo? Como que tu vai chegar na prova de triatlo se tu não testar? Se tu não começar a correr todos os dias, se tu não começar a nadar, se tu não começar a andar de bicicleta. Ah, é porque eu tenho medo de andar na rua. Tá, então como tu vai fazer a prova? Ah, mas eu já olhei aqui como que faz, eu já olhei na internet como que faz. Eu faço a bike em casa. É diferente. É sempre diferente. E tu não vai conseguir chegar no teu resultado se tu não começar a adquirir esses treinamentos práticos também. A verdade é que aprender é uma coisa valiosíssima, mas de nada adianta todo esse conhecimento se tu não colocar em prática, se tu não fazer as coisas. E agora eu quero contar uma história minha pra vocês, porque eu sou um tipo de pessoa que eu sempre fui muito aprendedora. Em toda a minha vida. Eu era uma estudiosa nata, assim. Eu sempre estava estudando, sempre estava buscando novos conhecimentos, mas eu não colocava eles em prática. E chegava um tempo, até depois, que eu esquecia o que eu tinha aprendido. Porque o que te faz reter o conhecimento é tu colocar ele em prática também. Porque o nosso cérebro, ele tá ali, mas se tu não, como que eu posso dizer, relembrar ele diariamente, tu vai esquecer. Então, assim, eu era o tipo de pessoa que tava, eu só preciso fazer mais um curso, daí eu vou fazer aquilo. Eu não sei se eu consigo fazer isso porque eu preciso aprender mais. E aí eu vou dar um exemplo pra vocês que é de começar os vídeos. Eu tava conversando com meu noivo e ele falou assim pra mim, tá, então começa a fazer teus vídeos. E eu falei, tá, eu vou começar, mas eu vou estudar um pouco mais. E ele falou, tá, tudo bem, isso é a primeira vez. E aí depois passou um tempo, passou um período e assim, a gente fez uma viagem muito legal, que eu poderia ter mostrado pra vocês, poderia ter colocado isso no meu dia a dia, que teria sido muito rico, aprender sobre essas coisas novas. E hoje eu me arrependo de não ter feito. Então isso é uma coisa importante pra vocês. Se vocês têm algo que vocês querem fazer, mas têm medo, façam. Porque senão daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, vocês vão se arrepender de não ter feito. Pode confiar em mim, porque eu vivi isso. Mas enfim, aí depois quando a gente voltou dessa viagem, eu falei de novo, não, eu preciso estudar mais um pouco pra eu ter mais conhecimento, mais conteúdo pra eu conseguir fazer. Eu preciso ter isso. E ele olhou pra mim e falou, cara, mas tu já estudou tanto, tu já tem tanta coisa pra falar, por que tu não começa a gravar? Eu falei, não, mas eu não consigo agora. E daí ele falou, tu só tá se procrastinando, tu só tá adiando. E por quê? Porque eu tinha medo de vir aqui falar alguma coisa errada, fazer alguma coisa errada e as pessoas não gostarem. Ou as pessoas perto de mim me julgarem. Mas a verdade é que ninguém tá aqui no teu dia a dia pra ver como que as coisas funcionam na tua vida. E assim, se tu depender do que os outros vão achar, do que os outros vão pensar, do teu medo, tu não vai sair do lugar. E aí que eu tive esse insight do tipo, tá, é verdade. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei, tá, eu vou começar com um vídeo no Instagram. E assim, eu morri de medo, eu postei, saí correndo, foi difícil falar, foi difícil fazer tudo, porque eu não tinha intimidade com a câmera. E depois de um tempo, tudo começou a se encaixar, eu consegui falar, eu conseguia ser mais aberta, ser mais eu. Ainda não tô 20.000% boa, mas assim, eu sou muito feliz por ter começado e estar aprendendo com meus erros. Isso é muito rico mesmo. E tem um outro ponto que quando tu junta o movimento com a ação, isso te dá cada vez mais motivação. Porque tu vai vendo como tu tá melhorando e tu vai vendo que tu é capaz de colocar os dois juntos. Portanto, busquem fazer mais. Mesmo com medo, Voltaire dizia, o perfeito é inimigo do bom. E você prefere ficar olhando as outras pessoas agindo, fazendo o que tu queria fazer, e você fica aí parado, no mesmo lugar sempre. Então comecem hoje, façam, não tenham medo. Pode ser que o medo venha, mas deixa ele embora.
Que se ferre esse medo. E se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim e me contem se vocês são um tipo de pessoa mais aprendedora ou fazedora. E me sigam nas redes sociais também, que lá eu conto um pouquinho da minha rotina, eu mostro como eu tô fazendo mais as coisas e aprendendo também. E muito obrigada!